Opa, e aí? É, acabei de publicar lá no Story, no Instagram, a seguinte frase. Eu postei uma foto minha, uma selfie minha, e falei, eu me sinto. Peraí. Tô me sentindo curado. E isso é a melhor coisa. Tô me sentindo curado, e isso é a melhor frase que eu poderia escrever. E é isso. Eu tô sentindo que eu tô bem. Quando eu digo bem, seria 99,8%. Eu acredito que não vou conseguir chegar a 100 porque todo mundo tem alguma neurose ou alguma coisa que impede de chegar a 100%, 100%. Até porque ninguém é feliz o tempo todo. Então, só por isso já não tem como ser 100%, porque a vida não é um Instagram onde tem um filtro que a gente esconde alguma coisa. A gente pode esconder por um tempo. Eu vi uma frase do Mion, né? O Mion compartilhou uma frase aquelas frases que ele fala de final de programa, né? Ele falou assim: eu vou tentar lembrar, tá? Tem como enganar muitas pessoas por pouco tempo ou poucas pessoas por muito tempo. Ou algo assim. Você pode enganar poucas pessoas por muito tempo ou muitas pessoas por pouco tempo. Mas tem como enganar para sempre. Foi algo assim que ele escreveu, sabe? E, e assim, a pergunta como eu enganaria? Se eu fosse a pessoa completamente contrária a quem eu tô falando aqui, como eu enganaria todo mundo que eu conheço por sei lá, desde que eu tenho desenvolvi depressão, por exemplo, 11 anos de idade. Dos 11 a 23 anos, que foi quando eu tive aconteceu um milagre, literalmente, onde eu senti literalmente a pessoa de Jesus na minha frente, eu chorei que nem um maluco. Aí depois que eu parei de chorar, eu levantei e saí de onde eu tava, na biblioteca da minha casa, e eu tava diferente. Isso bate tremendamente com o que tá na Bíblia, porque Jesus, por exemplo, tem aquela passagem do homem paralítico no tanque, que ele tava há muito tempo, décadas, tá? Décadas. Umas 3 décadas e pouca. Sabendo que a expectativa de vida naquela época era de 50 anos, mais ou menos. O cara passou mais da metade da vida dele paralítico e sem saber como conseguiria sair daquela situação. Jesus foi até ele e fez a pergunta mais poderosa que ele poderia fazer. Jesus, claro que ele sabia que ele estava fazendo porque ele é Deus. Mas vamos fingir que fosse uma pessoa, só uma pessoa sem ser Deus. Essa pergunta que Jesus fez foi a pergunta mais importante que ele fez para aquele homem. Ele chegou, você quer ser curado? Essa pergunta, essa pergunta pode parecer uma pergunta simples, mas na verdade não. Tudo que envolve Jesus, especificamente no Novo Testamento, parece que é simples, um exemplo simples, por exemplo, parábolas, mas são coisas extremamente profundas. Tá? Se você abrir a Bíblia hoje, você enxerga uma coisa nova ali. E o livro tem mais assim, 4 mil anos, 2 mil anos, tá? Harry Potter, que saiu há 30 anos, não tem nada de novo para acrescentar. E a Bíblia, que tem 2 mil anos, 4 mil anos, sei lá, toda vez que você abre, tem uma coisa nova. Como isso pode acontecer, sabendo que é um livro, se fosse só um livro, como isso poderia acontecer? Me fala. Então, isso não é só um livro. Isso é um meio como ele se comunica. É a palavra de Deus. Eu amo Bíblia. Desde quando eu tenho 10 anos de idade, eu passei a admirar Deus, a Jesus, na pessoa de Jesus e a Bíblia. Foi literalmente amor à primeira vista, tá? Porque eu vi o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, em 2005, e eu descobri quem ele era.
E graças a Deus que eu descobri, porque meses depois eu entrei em depressão. E se eu não soubesse quem é Jesus, eu com certeza teria feito besteira. Entende? Então, assim, Jesus, com essa pergunta, você quer ser curado? Ele jogou luz na dor. Você entende o que ele fez? Ele poderia, e ele pode chegar assim, ó, tá curado. Ele fez isso, inclusive. Mas ele chegou para aquele homem, especificamente para aquele homem, e perguntou: Você quer ser curado? E por que ele perguntou isso? Porque do que adianta ele curar o homem e não curar a sua mentalidade? Sabe aquela pessoa que. Não tô querendo. Eu não tô sendo preconceituoso, não, tá? Eu não estou sendo. Eu sei que obesidade é uma doença. Eu sei que é. Mas imagina que uma pessoa faça uma cirurgia bariátrica. Ela é muito. Assim, ela tá muito acima do peso. Ela faz uma cirurgia bariátrica. Mas ela não muda o psicológico dela. O que você acha que vai acontecer? Tem um canal que eu gosto muito chamado Bruna Livros, que ela faz vídeos sobre livros, né? Literatura e livros, né? E ela falou uma frase de um livro que me chamou muita atenção. Ela falou assim, mudar. Eu acho que é o livro Frankenstein, eu acho. Que segundo ela é o livro favorito dela. É, é, mudar um doente de lugar faz mais mal a ele do que deixá-lo ali. Por quê? Porque se você muda um doente sem curá-lo, a doença dele não só continua a mesma, mas também ela aumenta, com certeza aumenta. Porque a pessoa vê que não serviu de nada trocar de lugar. Essa é a minha interpretação dessa frase. Entende? Quando a pessoa percebe que não adiantou nada trocar de lugar, e aí que entra o vazio. É aí que entra a, a falta de sentido. Viktor Frankl falou isso. Ele fala sobre a busca de sentido do homem, né? Eu não lembro quem foi que falou isso, mas acho que foi Nietzsche. Eu acho que foi Nietzsche. Posso estar errado, tô ficando velho, tá? Eu achei que o homem perde, o homem perde quem ele é quando ele perde o sentido. Uma coisa assim. É isso mesmo. É isso, é literalmente isso. E você pode perceber que eu estou realmente melhor, porque em poucas vezes nesse vídeo aqui, eu falei de algo que aconteceu comigo. Nos vídeos anteriores, eu estava falando o tempo todo, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, nananana. Eu falava aqui no canal. E eu queria, essa era a minha intenção. Ver a minha transformação postumamente. Ou seja, depois que eu melhorasse, eu voltaria aqui e veria do vídeo que eu voltei da festa da padroeira, que eu descobri que eu sou extrovertido, até o momento que eu me curei. Eu queria ver a diferença, sabe? Porque em 2019, como eu falei, que teve esse milagre, eu andava com depressão por 12 anos, que coincidentemente, é o mesmo tempo da mulher com fluxo de sangue, que ela tava menstruando por 12 anos, sem parar. E Jesus, em menos de 5 minutos, foi lá e curou a mulher. Quer dizer, ela tocou em Jesus, no manto, ela tocou no manto de Jesus e se curou. Pra você ver como é que ele é poderoso, tá? Aí, quando ela tocou nele, ele falou assim: Quem tocou em mim? Detalhe: tinha uma multidão ao redor dele. Quem tocou em mim? Aí, eu imagino que os discípulos, assim: Mestre, tem uma multidão ao seu redor. Todo mundo tá te tocando. Todo mundo tocou em você. É tipo isso, sabe? Não, não, ele falou assim: Não, 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 não. De mim saiu poder. E que poder é esse? No caso, não é o poder dele, mas é o poder dela, né? Da mulher que tocou. Que poder é esse que saiu? A fé.
Porque ele vira pra mulher, ele vê quem foi que tocou nele, e ele fala, a sua fé te salvou. Então, saiu o poder que saiu dele, na verdade, que foi pra ela, foi a fé. E eu, 2019, eu tava muito mal, assim, entre 2014 e 2019, eu tava no auge da minha dor, assim. Eu tentava disfarçar a minha dor com sorrisos falsos, né? Eu sempre fui um cara verdadeiro, mas nesse caso, quem tá em depressão sabe o que eu tô falando aqui. Você sente que, vou usar as palavras certas para não dar gatilho em ninguém, mas você sente um fardo, você se sente um fardo por estar como você está. E para isso não acontecer, pra você não sentir isso, você bota um sorriso no rosto que não é seu. Foi isso que eu fiz durante 12 anos. Eu senti que eu estava dormente. Eu senti que a vida passou assim, ó, na minha frente. Eu posso ter feito coisa. Agora eu posso ter viajado com a minha família. Eu só viajava com a minha família, só. Ou com o povo da igreja, só. Há muito tempo. Eu podia viajar, eu podia ir em festa da igreja, eu podia, mas eu não sentia nada. E, como eu falei agora há pouco, como eu falei sobre a Bruna em livros, mudar um doente de lugar não faz mais mal a ele, mais mal, do que ficar onde ele estava. Por que eu tô falando isso? Quando eu ia nas festas da igreja, doente como eu tava, viajava, eu não sentia nada. E quando eu não sentia nada, é aí que entra essa frase que eu falei agora da Bruna Livros, que a Bruna Livros falou. Fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não existe sentido estar aqui. E entre 2014 e 2019 pensei várias vezes em fazer besteira. Sabe o que eu tô falando? Não quero dar gatilho em ninguém. Então, em 2019 eu tava ouvindo rap. Eu gosto de rap. Depende do rap também. Eu não gosto muito de rap militante, não. Eu gosto de rap que fale da realidade daquela pessoa, mas sem falar que. Sem ser militante. Entendeu? Eu odeio militância, tanto da esquerda quanto da direita. Odeio. Que todo extremo é burro, tá? Toda a maioria, toda a massa é burra. Toda massa é burra. Toda massa de pessoas, não massa de comida, tá? Antes que você pense nessa piada, eu tô na sua cabeça agora. A massa, a população, toda a massa que vai pra um extremo é burra, tá? É, então eu gosto de rap, tava ouvindo rap, não lembro qual foi o rap, tá? Mas tava ouvindo rap. Tudo. Daqui a pouco eu não sou esquizofrênico, tá? Eu ouvi uma frase, tá? Troque para Deus é capaz, do Padre Fábio de Mello. Eu ouvi essa frase claramente no meu coração. E existe uma passagem na Bíblia que fala assim, a grosso modo, tá? A grosso modo, ipsis verbis. As ovelhas, nós, reconhecem a voz do pastor. Ele. Ao grosso modo é isso, tá? Eu reconheci ele. Eu reconheci aquela voz. Eu, tá? Peguei o celular, fui no YouTube, botei Deus é capaz. Comecei a ouvir. Existe uma frase dessa música que sempre me pega muito assim, em my gut. Tipo assim, não sei qual é a tradução dessa frase. Na minha emoção, no meu sentimento. Pega muito no meu sentimento. Que é. Isso é uma referência. E essa frase é uma referência bíblica, tá? Deus é capaz de trocar reinos por ti. O que eu mais sentia antes, quando eu tava com depressão, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que tem depressão sente. É o sentimento de que ninguém se importa. Quando eu digo ninguém se importa, eu quero dizer assim, pessoas que eu amo não se importam comigo. Isso que eu sinto. Eu sentia muito com a depressão. Quando eu ouço a frase, Deus é capaz de trocar reinos por ti, não importa se eu tô com depressão, eu sinto que ele, além de ser real, que ele é, ele se importa.
Aí eu, por que que você se importa? Toda vez que eu penso nisso, eu falo assim, por que que você se importa comigo? Por que, por que raios um Deus que pode criar galáxias sem nem fazer assim, ó, ele não precisa nem fazer isso aqui. Ele só pensa em criar uma galáxia, a galáxia existe. Por que que esse cara olharia pra mim? Me dá um motivo. Aí ele vem, chega perto do ouvido assim da gente e fala, porque eu te amo. E, e aí a barreira que a gente cria, tipo o muro de Jericó, né? A fortaleza de Jericó. Essa fortaleza cai e existe uma palavra chamada dossel. Eu descobri essa palavra por causa do Rosa Saron, que fez uma música chamada Dossel, e o Guilherme explicou que dossel é o véu que cobre o bebê ou que cobre o santo. Então, quando o meu dossel caiu, esse dossel não é o dossel que faz eu perder a pureza. Esse dossel é o dossel que é a maldade que o pecado faz. Quando esse dossel caiu, quem estava na minha frente era um homem chagado. E aí, depois que eu botei a música Deus é Capaz, de uma forma meio TDAH, ele foi e falou assim, antes de acabar a música, ele falou assim, troque para Chagas Abertas, também do Padre Fábio de Mello. Uma música que ele cantou. Essa música sempre me faz chorar, porque ela é muito simples, de aspas, né? Ele foi muito TDAH, ele foi muito TDAH. Ele, não acabou, ele esperou acabar a música. Ele foi, troque, troque para Chagas Abertas. Eu obedeci, só que antes de eu tocar a música, eu falei assim pra ele, eu vou tirar as sandálias porque aqui é solo sagrado. Isso é uma referência bíblica. Eu falei pra ele o que ele falou pra Moisés. Ele falou pra Moisés, Moisés queria ver Deus e ele chegou na presença dele assim e Deus falou assim: tire as sandálias porque aqui é solo sagrado. Aí eu fiz uma piada pra ele, fiz uma piada. Eu sou assim com ele, eu sou assim com ele. Não consigo mentir, nem fingir, nem mudar. Digamos que é uma síndrome de Gabriela no bom sentido. Eu sou assim com ele. Eu falei, eu vou tirar a sandália porque aqui é só o sagrado. Quando eu falei isso, eu fui com uma fação, eu fui como se estivesse muito tempo longe de um amigo meu. E esse amigo voltou de viagem. E eu vi essa pessoa e não mudou nada. Sabe aqueles amigos que você fica longe por anos? Quando você encontra com a pessoa, não mudou nada. Foi isso que aconteceu comigo e ele. Eu fiz uma piada pra ele como se fosse antes. E é, eu realmente tirei a sandália, tá? Eu realmente tirei a sandália e fiquei segurando ela aqui. Aí eu fui, botei chagas abertas no YouTube, é, toquei a música e eu sentia literalmente que estava sendo controlado tipo um videogame, sabe? Eu era tipo o CJ dos de GTA San Andreas, controlado por ele. Aí eu fui tipo assim, muito leve, de forma muito leve em direção à biblioteca da minha casa, que lá em cima, no pórtico do cômodo, né? Tinha uma placa de madeira, tipo aquela placa que colocaram em cima da cruz de Jesus, né? Tinha uma placa assim, escrita Nosso Refúgio. E era o pedido que eu, minha mãe e meu pai demos pra biblioteca. Toda vez que ia pegar uma coisa na biblioteca, falava assim: pega uma coisa no nosso refúgio. E se referia a nosso refúgio mesmo. Eu fui andando pro nosso refúgio, botei a sandália fora do cômodo e fui andando em direção. Adentrei a biblioteca e andei até o meio dela e virei para a porta e cruzei a perna sentando, né? Sentei no chão, com a perna cruzada. E aí aconteceu. Eu sentei, assim, e a imagem que vinha na minha cabeça era uma pilastra grega. Sabe aquela pilastra realmente da Grécia, que tinha aqueles templos, tinha aquela pilastra, tipo assim, muito espessa, com vários sulcos, assim. Era isso que eu sentia, mas eu sentia que era uma pessoa na minha frente. Sabe o Harry Potter? Harry Potter, que tem aquela capa da invisibilidade? Era isso que eu sentia. Tinha alguém ali, mas eu não via.
tinha alguém ali. Isso é a pior coisa que eu posso sentir. Quando eu ouço uma coisa, mas não vejo. A minha cabeça, mano do céu, cara. Mas eu não sentia medo, só temor. E por sentir temor naquela hora, eu sabia quem estava na minha frente. O que que eu fiz? Instintivamente fiz isso aqui, ó, né? No caso foi com essa mão aqui, mas eu fiz esse gesto, assim, comecei a chorar que nem um imbecil por 5 minutos e socava o chão de raiva, por alguma razão. Mas só que era muito forte, tipo assim, era um soco. Imagina um soco de um boxeador no chão. Bum, bum, bum. Sentia muita raiva e muita vontade de chorar. Com a mão aqui, sabe? Como se estivesse tapando o rosto do sol. Eu, bum, bum, bum. Chorei por 5 minutos sem parar. Sacou? Muito histericamente, assim, chorando, que nem um maluco, mano. Aí, parei de chorar, eu não tinha mais o que chorar. Chorei, 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 chorei. Aí eu fiz assim, ó, pra ver se tinha alguém. Seria pior eu ver alguém, ou um espírito ruim, por exemplo. Se fosse um espírito ruim, seria pior pra mim ver do que não ver. E olha que eu não gosto de não ver uma coisa que eu estou ouvindo, tá? Mas seria pior se eu visse um espírito ruim, por exemplo. Mas não tinha nada, eu fiz assim, não tinha nada nem ninguém. Eu fui, levantei assim, bem devagar, saí do nosso refúgio e eu tava diferente. Eu não tô brincando. Eu saí da biblioteca e eu estava diferente. Sabe quando a pessoa quer dar o exemplo do como é estar apaixonado? Eles falam que tem borboletas no estômago. Eu senti aquilo. Só que não é por ninguém, pela vida. Eu sentia aquilo pela vida. Pela vida, por ele, pela vida que ele chama de vida, ele é o caminho, a verdade é a vida, né? A vida, mas também a vida no plano cartesiano também. Tipo, eu tava assim, ó, literalmente assim. Aí será que eu já sabia das passagens que ele curava pessoas assim, literalmente assim, mas ainda assim eu fiquei, será que eu tô, será que eu tô curado? Eu pensava isso. Aí eu andei até a, tipo assim, tinha varanda, tinha uma porta que separava a varanda da sala da minha casa, né? Eu andei até essa porta. Aí eu puxei a cortina que separava, que impedia as pessoas de verem a minha casa lá de fora, né? Abri a cortina, eu olhei, tem uma ciclovia, tinha, né? Onde eu morava, ainda tem, mas onde eu morava tinha uma ciclovia com gramado. E eu sempre olhava aquele gramado com depressão, ficava, não tem cor nenhuma esse verde aí, tem vida nenhuma ali, não tem vida nenhuma ali. Quando eu abri a cortina, nesse dia do nosso refúgio, quando eu abri a cortina, eu olhei o verde do gramado, tava quase fluorescente. Eu não tô brincando. Não é que tava literalmente fluorescente, mas a minha visão, como eu vi o mundo, tava totalmente mudado, tava diferente. Eu olhei o verde, aquele verde, quase fluorescente na minha visão, deturpada pela depressão. Só caíram lágrimas e eu falei, meu Senhor e meu Deus. Essa foi a frase que eu falei. E essa frase é como se tivesse assinando um contrato para voltar a ele. Essa frase que eu falei, meu Senhor e meu Deus, é como se fosse assim. Eu aceito os termos de privacidade que ele, né, quando você vai instalar um programa, vai instalar um programa no computador, aparece. Você aceita os termos de. É isso. Meu Senhor e meu Deus foi eu aceito os termos de condição. É isso, foi isso. Por quê? Eu falei meu Senhor e meu Deus, chorando, e me deu uma vontade inacreditável de voltar para a igreja, de fazer coisas que eu não fazia há anos, tipo rezar o terço, que eu no caso sou católico, tá?
rezar o terço e participar da igreja. Do nada. Do absoluto nada. Tá? E foi o que eu fiz. E o resto é história. Naquela hora que ele tava no nosso refúgio, é como se ele falasse assim: você quer ser curado? Antes de eu entrar no nosso refúgio, esse você quer ser curado foi a frase que ele falou: bote Deus é capaz, do Padre Fábio de Mello. Se eu não botasse, ele respeita o livre-arbítrio, por isso que eu não gosto do livre-arbítrio, tá? Eu não gosto do livre-arbítrio. Eu confio totalmente em Deus, mas eu não confio eu não gosto do livre-arbítrio. Porque isso diz respeito a nós. A gente pode, desculpa a palavra, cagar totalmente o plano dele, tá? Se a gente escolher errado. Eu odeio livre-arbítrio. Ah, mas Deus seria um tirano. Mas ele é bom. Deus é bom. Como é que ele seria um tirano se ele seria um Deus bom? É só ele tomar a rédea das nossas ações e falar assim: eu vou escolher o que você quer. Então, tipo assim, eu sei que ele precisa respeitar o livre-arbítrio porque ele é uma pessoa educada. Eu sei, mas eu não gosto do livre-arbítrio. Mas e se, por isso que eu falo, se eu não tivesse escolhido trocar a música Deus é capaz, para Deus é capaz, eu não estaria aqui hoje. Então, esse você quer ser curado, foi ele falando assim, bote Deus é capaz. Ele tava assim, ó, bote a música Deus é capaz. Ficou assim, o que, que ele vai escolher? O que ele vai escolher? E eu escolhi a vida. Existe um... Por que eu tô falando isso? Tem uma passagem que diz o seguinte, Deuteronômio 30:19. Eu sei que foi isso que ele fez. Ele apresentou uma ideia. Bote Deus é capaz. E ele esperou eu escolher o que eu ia fazer. Por quê? Deuteronômio 30:19. Abre aspas. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se eu tivesse escolhido não botar a música, tava no inferno hoje, porque possivelmente eu teria tirado minha vida. Então, assim, ele todo dia, toda hora, ele coloca na nossa frente vida e morte, bênção e maldição. E essa palavra continua assim, ó. Peraí, só um minuto. Continua assim, ó. Diz que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Peraí, hoje vou com os céus e a terra como testemunho contra vocês. Diz que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, presta bem atenção. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Essa frase é forte. Porque você entende que a nossa. Essa frase aqui, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Essa frase denota a consequência dos nossos atos. Porque se a gente escolhe a morte, a nossa descendência não existe. Você entende o peso da nossa escolha? Você entende que se você escolher a morte, pode ser a última vez que você escolhe algo. Por exemplo, alguém te humilha publicamente. Aí Deus bota assim, Deus bota a vida, que é você dar outra face, e bota a morte, que é você se vingar da pessoa. Aí você vai se vinga da pessoa, mata a pessoa, vai saber que você mata a pessoa. Aí a pessoa que, familiar da pessoa que morreu, vai e cobra, quer se vingar de você, vai e te mata. É isso que Deus fala, colocar a vida e a morte. Porque você pode escolher a morte no sentido metafórico e literal, tá? E isso, invariavelmente, essa metáfora, esse exemplo que eu dei, invariavelmente te levaria para o inferno, tá? A menos que você se confessasse, aí, mas te levaria para o inferno. Por isso que ele fala, eu coloco a vida e a morte, porque eu coloco o céu e o inferno na sua frente. E escolhe com sabedoria. Eu, quando ele colocou a vida e a morte na minha frente, falando, coloca Deus é capaz, eu escolhi Deus, eu escolhi
O homem que fala, eu permuto reinos por ti, eu troco reinos por ti. Eu escolhi esse homem, não o outro cara, né? Porque, e sinceramente, eu escolheria 30 milhões de vezes a mesma pessoa. Essa é a pessoa que eu consigo ser. Todo dia eu tenho que fazer um esforço incomensurável. Claro que todo mundo é assim, tá? Todo mundo tem que fazer isso. Mas, tipo assim, eu tô há 30 anos fazendo um esforço incomensurável de negar a minha carne e fazer, tipo assim, é, coisas do âmbito sexual ou afetivo. Todo dia eu tenho que negar a minha carne no nível que eu preciso que Deus me recompense. Eu sei que isso é um pouco interesseiro, mas na verdade não. Eu pensei isso hoje ou ontem, tá? Tudo que a gente faz, eu quero que você tire agora a venda da hipocrisia dos seus olhos, tá bom? Tudo que a gente faz pensando uma recompensa. A começar o céu. A começar pelo céu. A gente faz o que é certo, faz o que Deus mandou, querendo uma recompensa. O céu. A começar pelo céu, a gente faz tudo buscando uma recompensa. Isso não é ser interesseiro. Isso é ter bom senso. Você acha que você vai fazer uma coisa a troco de nada? O universo é regido pela física e pela matemática. Logo, não existe coincidência, porque a matemática e a física são ciências exatas. Não pode existir coincidência num mundo que é regido pela física e pela matemática. Entendeu? Então, é, eu preciso que ele me recompense por estar fazendo isso, por estar fazendo o que ele mandou, que é negar a minha carne, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Por isso que eu falei, eu comecei esse vídeo falando que eu tô me sentindo, eu parafraseei a mim mesmo no story, falando que eu tô me sentindo curado, porque eu vejo que eu tô pronto para receber o que ele prometeu naquele sonho. Eu vejo que eu tô pronto para receber o que ele prometeu naquele sonho, porque eu não tô me importando com mais nada. Que o remédio, falando nisso, tem que tomar o remédio daqui a pouco. Eu vou bom lembrar disso. O remédio tá me fazendo perder a capacidade de me importar com o que fazia doer antigamente, há 2 meses, por exemplo. O remédio tá conseguindo fazer isso, tá conseguindo me fazer isso, entende? Tem um cara que eu admiro muito, que ele veio do nada, na real ele veio do menos 20 mil para bilhões, que é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto da Silva é um dos caras, um dos meus mentores. Eu escolhi-lo como um mentor. Ele não sabe disso, porque ele não sabe quem eu sou. Mas eu tenho esse livro aqui dele, Pontos de Inflexão, e, e o título do livro já é um caminho a seguir. Ele também é cristão, tá? Ele também é cristão. E eu tenho certeza que ele é uma pessoa boa, porque ele teria todo o direito e necessidade, se talvez, de fazer uma mentoria, de divulgar, por exemplo, no história dele. Ah, pessoal, eu tenho uma mentoria de empreendedorismo. Compra aí e você vai ter acesso à minha mentoria. Ele faz isso de graça. Ele responde caixinha de pergunta de graça, qualquer pergunta que quiser. E isso é uma coisa que alguém que não é avarento, que se importa só com dinheiro. Então, isso necessariamente faz dele uma pessoa boa. Eu tenho certeza. A menos que eu sei que não posso colocar a mão no fogo por ninguém, mas ele é a pessoa que mais chega perto de eu botar a mão no fogo, né? E nesse livro aqui, ele apresenta o conceito matemático do ponto de inflexão, né? Mas só que ele pega isso como uma metáfora, né? Ah, ó, existe realmente isso na matemática, tá? Ó, um ponto de inflexão é um ponto em uma curva onde a convacidade ou a tendência da inclinada muda. Ou seja,
é um ponto que, a partir dali, não tem como voltar atrás. Até tem, mas seria um desperdício de tempo. Ele apresenta vários pontos de reflexões do livro, da vida dele, né? E o meu ponto de reflexão mais importante foi esse dia do nosso refúgio. Se não fosse esse dia, eu não conseguiria ter forças para suportar a psicose. Porque eu não conseguiria me curar da depressão. Se eu estivesse com depressão e psicose, você deve imaginar o que ia fazer. Você deve imaginar o que eu ia fazer. Então, assim, esse foi o ponto de reflexão mais importante da minha vida. Aí depois, no mesmo ano, né, 2019, meu amigo Ivo, que é dono da Docs, que é a curso de inglês que salvou minha vida, ele apresentou, ele foi o instrumento de Deus para Deus me fazer perceber que eu sou um líder. Eu nasci para ser líder. Porque ele me escolheu como líder do grupo. Tinha dois grupos, né? Dois grupos que tinham que fazer uma apresentação teatral que toda aula tem, né? Toda aula tem tipo um teatrinho assim. Eu era o líder de um e o outro rapaz era o líder de outro grupo. Quando ele me escolheu como líder do grupo, eu fiquei na frente da turma, assim, virado pra turma, e sem sacanagem. Meu plano era, escolhe só os inteligentes. Eu olhava todo mundo na turma. Eu catalogava mentalmente só os inteligentes. O outro rapaz não sabia o que ia fazer. O outro rapaz não sabia o que ia fazer. Mas eu tava assim, ó. Você, tipo assim, mentalmente tava assim, ó. Você, tan, tan, tan. Eu comecei a escolhi um fulano que era inteligente, escolhi. O outro rapaz escolheu uma pessoa que não era inteligente. Eu fui, minha vez. Escolhi a outra pessoa inteligente. Veio. E o outro rapaz escolhi, ele não percebeu o que tava fazendo, o que eu tava fazendo. Aí foi minha vez, escolhi a pessoa inteligente. Tá. Só escolhi inteligente, tá? E por quê? Porque o meu plano deu certo. Sabe o que é um líder? Um líder não é um tirano. O líder não é um chefe. Um chefe escolhe as pessoas e só ele dá ordens. Olha, eu quero que você faça isso aqui, porque eu sou especial. Isso não é um chefe, não é um líder, é um chefe. Por isso que tem muita gente aí que pede demissão porque o chefe é um bosta. Desculpa a palavra, tá? Porque ele é um chefe, mas não é um líder. Por que eu escolhi os inteligentes? Porque toda pessoa inteligente apresenta ideias. Ela não fica presa no que o líder vai dizer, ela apresenta ideias. E foi literalmente isso que eu fiz. A gente desceu, tinha a aula lá na sala lá em cima, e tinha uma área que era tipo assim, um lobby, sabe? Um saguão. A gente desceu ali, tá? A primeira coisa que eu falei foi: pessoal, você sabe o que eu quero fazer? Porque eu adorava fazer Ayrton Time, que é o nome do teatrinho, com música. Eu só fazia música. Eu gostava de compor músicas em menos de 15 minutos na aula, né? Falei, pessoal, vocês sabem o que eu quero fazer. Eu quero saber o que vocês querem. Aí eu sentei assim e comecei a ouvir as opiniões deles. Tal. Ah, eu me senti. Existe essa palavra, né? Hoje, que tá na moda, né? Eu me senti empoderado ali. Não no sentido militante da palavra, mas um poder que não corrompe. Por quê? Porque a partir do momento que eu pedi a opinião das pessoas, é impossível me corromper, porque eu tô querendo ouvir a opinião deles. Eu tava sentindo um poder que eu não senti na minha vida inteira. Assim, cara, esse do céu que eu falei, sabe, do céu que eu falei, caiu de novo meus olhos. Eu falei, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, velho. Tô gostando muito desse sentimento que eu tô tendo aqui. Tipo assim, eu quero ouvir as pessoas. Eu quero ouvir as pessoas. Claro que eu vou decidir o que vai acontecer. Mas eu fiquei assim, caraca, isso é muito maneiro, isso é muito incrível, cara. É isso que o Ivo sente, cara, todo dia. Eu admiro muito o Ivo, a Docs, as pessoas que envolvem aquela empresa.
E as pessoas que passaram por lá, que eu estudei com as pessoas e tal. Eu lembro até hoje, no último dia da Docs que eu fui participar, uma amiga minha, Milene, na Docs, cheguei pra ela e falei assim: vem cá, vem cá. Aí eu cheguei no vídeo dela, cheguei no vídeo dela e falei assim: hoje é meu último dia aqui. Ela, não, não, sério, isso aqui. Aí eu percebi que a partir dali, até o final da aula, ela tava mais quieta. E eu tava segurando muito a emoção naquele dia. Aí a gente foi pra aula. Aí eu comecei a conversar. Aí, coincidentemente, né, o professor escolheu eu e ela, a minha pessoa e ela, pra ser a dupla, conversar sobre um tema em inglês. Aí eu comecei a falar sobre minha sobrinha pra ela, que naquela época minha sobrinha tinha enviado coroinha na igreja. Ela veio coroinha da igreja. Aí eu comecei a falar pra ela que eu tava com orgulho da minha sobrinha e tal. Daqui a pouco eu senti um toque aqui no meu ombro, eu olhei pra ela, ela tava chorando, tipo, não por causa da minha sobrinha, tenho certeza que não era por causa da minha sobrinha, porque eu tava indo embora. Aí ela, eu achei, tipo assim, chorando assim, chorando na hora assim, nossa, velho, tá sendo muito difícil esse dia, tipo, o dia que foi o último dia na Docs. E eu fiquei um tempo sem ir lá, porque, tipo assim, eu tenho uma facilidade muito grande de ser dependente emocional. Tenho uma facilidade muito grande. Então eu queria distanciar um pouco. Sabe aquilo que o Saramago falou? Você tem que sair da ilha para ver a ilha. Eu fiz isso. Fiquei um tempo sem ir lá, mas não porque eu não gostava das pessoas. Tipo, eu precisava não me tornar dependente emocionalmente. Precisava, tá? Porque o próprio Jesus falou. Ele também é Deus e Deus escreveu a Bíblia. Em Gálatas 5:1, ele falou: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, estejais firmes, não submetendo novamente a um jugo de escravidão. Ficar dependente emocionalmente é ficar escravo. É ficar escravo, com certeza. Então eu não queria isso pra minha vida. Por mais que eu amasse, não amo aquele lugar, aquelas pessoas, o Ivo, a Gabi, que é a esposa do Ivo, eu precisava me distanciar um pouco, né? Então, assim, mas naquele lugar, naquele ano que eu falei pra Milene que eu ia embora, naquele mesmo ano, meses antes, eu descobri que eu era um líder. E a partir dali comecei a criar ideias para empresas. E foi aí que eu comprei o livro dele, do Flávio Augusto. Eu recomendo que você leia isso aqui. Eu li umas 2 vezes, tá? Ele escreveu eu acho que foi 15 dias que ele escreveu esse livro, que falou no história dele. É uma escrita tão fluida que parece que você tá vendo um filme, tipo, é bizarro, sabe? Então, assim, isso me inspirou muito a fazer uma empresa. Criar uma coisa, criar algo. Eu sou um criador porque eu sou artista, mas eu quero criar algo que não dependa só de mim, né? E que não precisa do meu rosto para estar, da minha pessoa para estar, para funcionar. Porque a pessoa que me inspirou a ser escritor, ela falou uma frase assim, eu perguntei pra ela, por que você é escritor? Ninguém lê? Falei assim pra ela brincando, mas é verdade, ninguém lê. E ela falou assim, é porque com um livro você morre e ele fica aí. Essa frase me deu um soco na minha cara, assim, no meu estômago, sabe? Falei, é verdade, cara. Mas eu não quero isso. Eu quero algo que não pare quando eu parar pra sempre. Eu quero algo que continue aqui depois que eu não tiver mais, sabe? E uma empresa é literalmente isso. Eu falei, eu preciso. Ele abriu meus olhos. Ivo abriu meus olhos. Talvez eu tenha percebido isso antes em mim. Ele falou, Pedro, eu quero que você seja o líder. Pra você ver quem que você é, sabe? Não sei, talvez. Não perguntei isso a ele, mas não sei. Talvez ele tenha visto isso. Pelo fato de eu gostar de ler, de eu pensar por mim, tipo assim, ter pensamento crítico, não um senso comum. Talvez, não sei. Se isso aconteceu, esse cara é meu irmão de verdade. Não, ele realmente é meu irmão, tipo, mas eu vejo como um irmão mais velho, eu peço conselho a ele às vezes. Mas se ele pensou que eu sou um líder, só percebendo quem eu sou, esse cara, eu tenho uma dívida eterna com ele. Porque eu não sabia quem eu era naquela época, sabe? E isso mudou minha cabeça pra sempre. Inclusive, foi ele que apresentou esse livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro mudou minha cabeça. Eu não sou mais reativo,
Eu tenho uma constituição interna. Eu sou movido por propósitos, não por opiniões. Não tem como eu. é, não tem como eu desistir hoje do que eu quero. E o que eu quero tem a ver com a academia. Eu já falei aqui no canal. Aquele sonho da mulher que vem na minha direção tem valor intrínseco na academia. Tá? Eu preciso da academia para que isso aconteça. Da mesma forma que eu precisei aceitar o comando de Deus, bote para Deus é capaz, sabe? Eu preciso ir à academia para que isso aconteça. Garanto a você que se não fosse esse sonho, possivelmente eu não estaria na academia ainda. Porque eu não tô. Tipo assim, hoje eu tô melhor. Hoje eu tô vendo que eu tô conseguindo ficar melhor. Mas se fosse há um mês, 2 meses, ainda não conseguiria ir à academia se não fosse por causa desse sonho. Pra você ver o quanto que eu sou movido por propósito, tá? Mesmo com uma dor desgraçada, eu tava indo na academia. E a humilhação maior era: eu não conseguia entrar na academia, propriamente dito, por minha conta. Eu pedia pra mulher me liberar, isso por 1, 2 meses, pra eu entrar. Essa é a maior humilhação, porque isso é falta de liberdade, né? A Constituição quase começa com a frase: todo mundo tem direito de ir e vir. Eu não conseguia ter direito de ir nem de vir. Né? De vir, sim, porque eu saía da academia tranquilamente, mas entrar que era. Meu irmão, entrar na academia era um inferno. E mesmo assim eu ia. Uma dor do tamanho do inferno na minha cabeça. Então, é, pra você ver o quanto quando eu quero uma coisa que vem de Deus, meu amigo ou amiga, eu vou até o fim do planeta, o fim do universo pra ir por isso, velho. Por isso que eu tenho em mim hoje que eu nasci pra ter sucesso, mas não sucesso de aquele sucesso que vai contra o que o Abraham Lincoln falou, né? Que é conhecer o homem e dê poder a ele. Não é esse tipo de sucesso. É o sucesso de deitar, como disse o Thiago York na música Masculinidade. É deitar a cabeça no travesseiro e ter paz por ter vivido de honesto. Eu acho que isso é sucesso. Claro que eu tenho feito isso hoje ainda. Eu já tenho feito isso. Eu tenho vivido de honesto, mas honesto no sentido de: olha o que eu consegui aqui, no caso, a mulher da minha vida que Deus prometeu pra mim e a minha empresa, o que eu consegui aqui, filho, foi com pura honestidade. Tem gente, muita gente, que consegue por bajulação, corrupção e omissão. Essas três coisas fazem o Brasil hoje. Por isso que eu tenho tinha psicose latente, porque eu sei o país que eu vivo. É muito fácil incriminar alguém. Muito fácil, tá? Então, assim, essas três coisas movem o país que eu vivo. Por isso que eu vejo que eu não sou daqui. Eu não tô falando de religião aqui, falando tipo assim, do país que eu vivo. Eu não sou daqui do país, desse país que eu vivo. A cultura desse país é uma bosta. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro parece uma pessoa intransigente que não aceita não. Parece isso, sabe? Jeitinho brasileiro. Eu odeio a cultura do país que eu vivo. Odeio. Não suporto, velho. Porque não aceitar as coisas do jeito que elas são e você não tentar jeitinho brasileiro é você é uma pessoa que aceita limites. O pai colocou limites ali, né? Agora, não, 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 não. Tem esse jeitinho aqui, ó. Tem esse jeitinho aqui. Assim, desculpa, isso me irrita. Isso me irrita muito, velho. E eu sou um ser humano, eu sou um ser imaculado, tá? Eu sou um cara bastante sincero. Eu não consigo esconder nada. Não consigo. Eu não consigo. Meu olho não. Se eu estivesse fazendo uma coisa errada, meu olhar não conseguiria não conseguiria. Como é que eu vou dizer? Meu olhar não conseguiria me defender. Se eu estivesse fazendo uma coisa muito errada, tipo assim, me encontrando com alguém secretamente, fazendo um crime de honra, essas coisas que a psicose me faz pensar, eu não conseguiria olhar na câmera, tipo assim, nunca. Eu ficaria assim, ó, o tempo inteiro assim.
Entendeu? Por isso que quando eu faço uma coisa errada, eu sempre falo. Ah, em 2019 também, eu falei uma coisa pra minha. Eu admiti uma coisa pra minha mãe e pro meu pai que eu fazia de errado. Pra mim mesmo, só pra mim mesmo, tá? Eu só me prejudicava com isso, sabe? E eu. E, de certa forma, o que eu admiti pros meus pais foi um crime. Não matei ninguém, não estuprei ninguém, não fui pedófilo, não roubei, não matei. Não. Mas o que eu fiz, hoje em dia não. Porque o governo barrou isso, tá? O governo não vê isso como um crime mais. Mas na época que eu admiti para meus pais era um crime. Então, eu admiti para meus pais um crime. Literalmente, tá? Você acha que eu seria a pessoa de esconder uma coisa? No caso, o crime que eu admiti só seria um crime. Qual é a palavra? Quando é praticado. Esqueci a palavra, cara. Consumado. Só seria um crime consumado se tivesse alguma coisa, se tivesse um objeto comigo. Mas, empiricamente, moralmente e eticamente é um crime. Eu admiti. O Jordan Peterson fez um post falando sobre o que é ser pobre de espírito, como o mestre falou na Bem-aventurança. E ele falou em um dos carrosséis que ele botou um monte de fotos assim, com carrossel no Instagram. E um dos carrosséis que ele botou, ele falou: ser pobre de espírito é admitir quando você. Admitir o seu pior erro. Admitir o seu pior erro. Algo assim. Admitir o seu erro. Eu tava muito nervoso para admitir para meus pais. Eu botei um banco assim, que não tinha encosto, é só um banco assim, só um puff. É meio em forma de cilindro, sabe? Um cilindro meio assim. Sentei, falei: olha, eu tenho uma coisa para admitir a vocês, que vocês não vão gostar. E eu falei, assim, eu tava com medo da reação deles, que vocês não têm ideia. Porque o que eu admiti é uma coisa que a igreja, talvez com razão, é, abomina, sabe? Não perdi a virgindade, não matei ninguém, como eu falei, não roubei, não fui estuprador, pedófilo, nem nada que envolva isso. E nem serei. E nem serei. Mas uma coisa que a igreja vê com muito maus olhos, assim. Às vezes é preferível que alguém mate na igreja do que isso que eu fiz, tá? Então, assim, ainda mais se alguém souber o que eu fiz. Se alguém souber o que eu fiz, o nome da minha família vai ser manchado, entende? E foi isso que eu admiti. Foi isso que eu admiti pra eles. Porque preferia que eles soubessem por mim do que pelos outros. E essa é a pessoa que eu sou. Tenho nada nas minhas mãos, assim. A minha mão tá assim, ó. Não tem nada aqui, sabe? Eu amo isso, porque, como diz a música do Thiago York, deita a cabeça sentir paz por ter vivido um dia honesto. Esse sou eu há 30 anos. A ponto de falar assim: olha, pai, mãe, eu tenho que admitir uma coisa pra vocês. Assim, ó. Aqui, ó. A minha mão tá. A minha mão. Na minha mão eu fiz coisas erradas. Aqui, ó. Mas eu quero admitir pra vocês. Só que. Só que. Tem um porém. Como que eu resolvi falar pra eles? Né? Como que eu resolvi falar pra eles isso? Eu simplesmente. é, não posso falar o que eu fiz, mas, tipo assim, chegando perto de falar o que eu fiz, eu tive que cortar o laço com algumas pessoas, tá? Eu tive que cortar o laço com algumas pessoas. Hoje eu voltei a falar com essa pessoa, porque ele também evoluiu bastante como pessoa, assim, muito. Tô muito feliz com isso. Eu cortei o laço com o meu amigo de infância por alguns anos. Anos, tá? Vamos dizer assim, eu me limpei, né? Confessei por padres, tudo, o processo natural da Igreja Católica. Parei de fazer o que eu tava fazendo ad eterno. Eu nunca mais fiz isso.
É sério. Desde 2019 até agora, eu não fiz mais nunca. Nunca. Parei de fazer isso pra sempre. E aí sim, eu admiti pros meus pais. Porque se eu ainda estivesse fazendo aquilo e admitisse pra eles, aí eles iam me ver como uma pessoa completamente doente da cabeça. Completamente, assim, degenerada, sabe? E eu, meu pai, ele sabe com isso que eu fiz, ele saberia se eu tivesse, se eu tivesse fazendo ainda. Se eu estivesse fazendo ainda, ele saberia. Ele é um cara muito da rua, assim, ele vivia saindo com os amigos pra beber e tal. Ele hoje é alcoólatra em recuperação, eu sou muito orgulhoso disso por ele. Mas ele vivia bebendo, assim, ia fazer coisas assim e tal. Ele saberia, se eu tivesse fazendo aquilo ainda, ele saberia, tá? Eu me consertei e fui até eles. Foi como se eu estivesse me confessando com um padre, os dois. Porque a família é uma igreja doméstica. E quando eu admiti pra eles aquilo, foi como se eu estivesse me confessando. E o mais engraçado, né? É que a reação que eles tiveram foi muito igual à reação que Jesus tem quando a gente se confessa. Eles, eu falei assim pra eles, aí eles me levantaram e eles me abraçaram. Uma aqui e outra aqui. Me abraçaram assim. Aí eu não entendi por que eles estavam me abraçando. Eu não entendi por quê. Tem uma frase que eu falo, que é: a vida inteira eu esperei um abraço e recebi um soco na cara. Naquele dia foi o contrário. Eu esperava um soco na cara e eu recebi literalmente um abraço. E eu não entendi por quê. Mas por que vocês estão me abraçando? Eu tô sujo, sabe? Por que vocês. Por quê? Por quê? Aí depois minha mãe. Quando eu toco nesse assunto, às vezes eu falo com ela sobre isso. Ela fala: naquele dia eu e o seu pai, a gente vê você como um homem. Um homem muito honrado. Eu ouvi aquilo e fiquei. Então é isso que eu sou. Eis-me aqui para agora, a partir de agora em diante. Entende? Sabe o que que é isso que eu fiz? Sem querer puxar sardinha pra mim, mas sabe o que que é isso que eu fiz? Metanoia. Metanoia vem do grego, significa mudança de comportamento, mudança de mente. Pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa não é metanoia. É apenas um teatro. Você finge muito bem, onde você ensaia muito bem esse teatro, sabe? Agora, quando você faz uma coisa de errado e você admite para as pessoas que você tem mais medo de admitir e muda quem você é, isso sim é metanoia. No caso, o teatro foi o que Judas fez, e o outro foi o que São Pedro fez. São Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro ele já estava sendo visado por Jesus como líder da igreja há muito tempo. Por isso que Jesus chamava sempre Pedro, Tiago e João, eu acho, para quando ele fazer uma coisa assim mais profunda, porque ele queria que os três vissem. Por exemplo, a transfiguração, tá? Eu acho que foi Pedro, João e Tiago. Deixa eu ter certeza. Pedro, Tiago e João. É isso mesmo. Os três. Pedro é o líder da igreja, né? Tiago ele representava missionário, e João, o discípulo mais amado dele. Um era o líder, um ele ia editar o que a igreja é, o outro ia anunciar o que a igreja é, e o outro representava a intimidade de Deus com o homem. Porque São João, ele veio de um cara que era revoltado, tipo assim, um discípulo do trovão, filho do trovão, que é o apelido que Jesus deu pra ele. Jesus era um cara sarcástico quando tava na Terra, tá? Sarcástico, irônico e um cara bastante, bastante alegre. Porque ele é
o Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Ele não tinha como ser um cara carrancudo igual os filmes mostram. Ele seria bastante parecido com o que o cara do o Jesus de The Chosen é. Aquilo ali. Por isso que ele dá um apelido pro João. Pro Tiago também, se eu não me engano. Ele se tornou um discípulo do amor. Ele veio de um polo para outro. É isso que Deus faz, entendeu? Então, os três. Pedro estava sendo visto por Jesus, tipo assim, ele vai ser o líder, porque ele sabe domar o monstro que existe nele. Pedro é um cara bastante. Tipo assim, muito assim, cabeça quente, assim, né? Então ele domou isso. Por isso que é igualzinho como acontece com Tartaruga Ninja, sabia? Tartaruga Ninja é uma aula de sabedoria, porque o Mestre Splinter deu a arma mais letal pro mais disciplinado e calmo, deu a arma mais defensiva pro cara mais revoltado, que é o Rafael, deu a arma mais difícil de domar pro mais displicente, que é o Michelangelo, e deu a arma mais básica pro mais inteligente, que é o Donatello. Então, assim, foi isso que Jesus fez. Jesus fez João ser o cara, vim de um cara muito revoltado para um cara amoroso. Thiago também foi. E Pedro para um cara mais, sim, mais cabeça quente. Sim, João era um cara revoltado, mas Pedro, ele era assim, arrumava confusão, sabe? Ele era um cara que arrumava confusão. Um cara que foi o líder da igreja, que tem como lema, como dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Ele veio de um cara que arrumava confusão pro cara que tem como mandamento amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, meus pais me viram como um homem honrado. E isso, pra mim, eu já ganhei uma fortuna com essa frase. Essa frase que minha mãe disse foi uma fortuna pra mim. Eu já sou rico, sabe? Essa frase bateu assim. Aí eu vi que o que tá em Romanos 8:28. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Eu precisei fazer essa coisa errada por 6 anos pra minha mãe me ver como um homem honrado. Se não fosse essa coisa que eu fiz, eu não saberia que minha mãe me enxergava, que iria me enxergar daquela forma. Você entende? Então, assim, é por isso que eu falo que esse canal aqui é meu diário, porque, como eu disse, eu quero ver a minha transformação de agosto pra agora. Eu quero voltar nos vídeos e ver. Não gosto de ficar assim. A não ser quando é uma coisa tipo assim, imitação, que eu aprendi a imitar o Silvio Santos. Eu amo fazer isso. Toda hora eu vejo, eu fico voltando pra ver os stories. Cara, eu evolui muito aqui, tal, 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 tal. Mas geralmente eu não gosto de ver coisas que eu falo, tal. Mas eu vou voltar em agosto, dos vídeos de agosto, e vou ver até agora pra ver como foi a diferença que eu tive, tá? Sabendo que tudo que eu falei, como diz na termo jurídico, né? Tudo que eu falasse era a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Tudo que eu falei de agosto até aqui foi a mais pura verdade. Especialmente aquilo que eu via na rua de gente em lugares meio estranhos assim e tal. Inclusive isso. Principalmente e primariamente isso. Então, assim, eu quero ver a minha transformação, sabendo que hoje eu tô muito, muito melhor. Assim, quase curado, né? Tem que ter um pouquinho de estupro pra poder a vida ter sentido, né? Tô zoando. É isso. Então, esse foi o vídeo. Agora eu preciso comer. Eu como de 3 em 3 horas. Beleza? Se gostou, deixa seu like. Deus abençoe. E tá rasgado aqui. E aqui também. Tchau.